Povo e povo, você sabe como utilizar as funções básicas de um multímetro, como o recurso do ohmímetro, o voltímetro e o amperímetro? Se você tem alguma dúvida, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de 4 ou 5 vídeos referentes ao multímetro. Bom, então o primeiro caso aqui vai ser o caso para medir resistência elétrica. Então, primeira coisa, verificar a escala. Isso é uma regra que você sempre deve analisar, independente de qual grandeza elétrica você queira medir. Tá? Então, nós estamos aqui na escala de resistência e dependendo do modelo do seu multímetro, a escala de resistência ela vem junto com alguns valores. Tá? Existe uma graduação, de tal forma que você coloca ali o mais próximo possível do valor que você deseja medir. Tá? Nesse caso aqui, a escala é automática. Bom, depois nós vamos verificar as pontas de prova do aparelho. Bom, então nós temos a ponta de prova vermelha, que no caso aqui está sendo conectada no resistor, tá? E aqui no corpo do componente você deve verificar se você encontrará o símbolo, a unidade de medida da grandeza que você quer medir. No caso aqui, ó, nós temos o símbolo de ohms, ou seja, esse borne é destinado a essa medição, tá? Dentre a tensão, continuidade e tudo mais. Bom, depois nós temos a ponta de prova preta, que ela sempre ficará conectada no comum. E eu tenho que fazer uma observação quanto a isso. Toda vez que você for usar o ohmímetro de um multímetro, o circuito deve estar desenergizado, tá? E não existe polaridade, você vai medir resistência, a posição da ponta de prova vermelha e preta não vai interferir no valor, não vai aparecer um negativo na frente, ok? Então vamos agora para a nossa próxima grandeza elétrica. A nossa próxima grandeza elétrica agora é a medição de tensão elétrica. Então já tem aqui o desenho de uma fonte de alimentação e vamos agora conectar essa fonte aqui no nosso protoboard, ok? Fazer aqui as ligações e o que a gente tem que fazer? Verificar a escala do multímetro. Nesse caso nós estamos medindo tensão contínua, então notem aqui que estamos selecionando o símbolo de tensão contínua, que é um risco e 3 pontos, porque indica que é uma tensão contínua constante ou uma tensão contínua pulsante. Caso você fosse medir tensão alternada, você iria colocar nessa escala aqui onde tem a senoide, ok? Bom, então vamos lá, verificar a escala, ok, agora verificar as pontas de prova. Então, a ponta de prova preta, ela fica aqui no comum, mais uma vez, tá? E eu estou ligando ela no que seria o negativo da fonte. E a ponta de prova vermelha eu estou conectando aqui na parte de tensão, no mesmo borne do anterior. E eu estou colocando aqui na ponta vermelha, tá? No positivo da fonte. Nesse momento, o multímetro irá indicar o valor de tensão apresentado aqui nos terminais desse resistor. Se ocorrer de você inverter as pontas de prova, a única mudança que ocorrerá é que o valor medido ficará negativo, uma vez que a ponta de prova vermelha, que é positiva, está medindo o potencial negativo, e a ponta de prova preta, que é negativa, está medindo o potencial positivo, ok? E uma observação também, o voltímetro ele ficará sempre em paralelo com a carga. Tá? A posição das pontas de prova, como eu comentei, apresenta o valor positivo ou negativo. Então, a única coisa que é importante frisar aqui é que nós sempre vamos colocar o nosso aparelho, o voltímetro, né, no caso o multímetro, em paralelo com a carga, ok? Se nós colocarmos em série, nós vamos aí abrir o circuito e aí nós vamos tentar medir corrente numa grandeza errada, que é o que eu vou comentar na próxima parte da animação. Bom, então vamos lá. Aqui novamente nós temos a ligação aqui da fonte no protoboard, ok? Nós vamos verificar a escala. Notem que nós temos basicamente o mesmo símbolo de tensão, porém agora, ao invés de termos a letra V, nós temos a letra A, perfeito? Que é a unidade de medida de corrente elétrica. E vamos agora verificar as pontas de prova. E notem que agora o seguinte, a nossa ponta de prova, ela será um pouquinho diferente, porque a ponta de prova vermelha, ela vai agora para este borne que é destinado à medição de corrente elétrica, ok? Que é aqui, ó, indicado com a letra A. E a ponta de prova preta ficará aqui no comum. E olha o que a gente está fazendo, como nós estamos inserindo o aparelho aqui no nosso protoboard. Notem que o fio vermelho aqui do potencial positivo da fonte, ele não foi conectado direto no resistor. Tá? Na verdade, se nós olharmos aqui, o circuito está aberto, ou seja, não existe circulação de corrente elétrica. Para que o aparelho consiga medir corrente elétrica, ele precisa ser inserido em série com a carga no qual você quer medir a corrente.
Então a corrente elétrica sai do positivo, passa por esse fiozinho, entra aqui no aparelho, ele efetua a medição, sai do aparelho, passa pelo resistor e volta para a fonte. Tanto é que se nós tivéssemos aqui um LED, esse LED ficaria aceso enquanto nós estivéssemos medindo a corrente elétrica. E a partir do momento que nós retirássemos uma das pontas de prova aqui do aparelho, do circuito, o LED ficaria apagado, porque o circuito estaria aberto novamente. Ok? E aqui uma observação, assim como nos outros dois, tá? O amperímetro ele sempre ficará em série com a carga, tá? Não vai ocorrer uma ocasião de você colocará em paralelo, muito pelo contrário, ele sempre ficará em série. E as pontas de prova, tá? Elas também podem mudar o sentido da corrente elétrica, ou melhor, a forma como será apresentado o valor. Se você inverter aqui as pontas de prova, o resultado vai mostrar de forma negativa, vai aparecer um sinal de menos na frente do valor. Só reforçando, o amperímetro sempre ficará em série. Se nós colocarmos ele em paralelo com o resistor em um circuito fechado, nós vamos acabar provocando um curto-circuito, uma vez que o aparelho ele não oferece uma resistência justamente para que a corrente elétrica circule por ele. Ok? Povo e povo, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida e sugestão, deixe aí nos comentários ou vá lá no nosso Instagram ou no Facebook, ok? Falou e até a próxima.